Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O Senhor Jesus está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós, e nós estamos no quarto domingo da Páscoa, também chamado Domingo do Bom Pastor. Já estamos também no mês de maio, um mês tradicional dedicado a Maria. E nessa semana nos preparamos para celebrarmos no próximo sábado, dia 13, os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima àquelas crianças em Portugal, também o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Será uma outra ocasião, outro momento também de marcarmos esse ano mariano em nosso país, que celebra os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. Inclusive o Papa Francisco estará presente em Fátima nesse 12 e 13 de maio, muito lembrando essa devoção mariana que faz parte da vida do Papa Francisco. Também nesse Domingo do Bom Pastor, caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos, comemoramos a Jornada Mundial de Oração pelas Vocações Presbiterais e Religiosas. É o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o 54º Dia Mundial. Cada ano o Papa coloca um tema. Este ano é Impelidos pelo Espírito para a Missão. Assim diz o Papa logo na introdução da sua mensagem para este domingo. Agora, meus irmãos e irmãs, nos anos passados, tivemos ocasião de refletir sobre dois aspectos que dizem respeito à vocação cristã. O convite a sair de si mesmo para pôr-se à escuta da voz do Senhor e a importância da comunidade eclesial como lugar privilegiado onde nasce, alimenta e se exprime o chamado de Deus. Nesse 54º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, diz o Papa, gostaria de me deter na dimensão missionária da vocação cristã. Diz ele, quem se deixou atrair pela voz de Deus e começou a seguir Jesus, rapidamente descobre dentro de si mesmo o desejo irreprimível de levar a boa nova aos irmãos através da evangelização e do serviço da caridade. Todos os cristãos são constituídos missionários do Evangelho. Com efeito, o discípulo, diz o Papa, não recebe o dom do amor de Deus para sua consolação privada. Não é chamado a ocupar-se de si mesmo, nem a cuidar dos interesses de suas empresas. Simplesmente é tocado e transformado pela alegria de se sentir amado de Deus, amado por Deus, e não pode guardar essa experiência apenas para si mesmo. A alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária. Essa introdução do Papa Francisco para essa 54ª Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. Quem se encontrou com o Senhor é alguém que sai ao encontro do outro para anunciar a alegria do Evangelho, que, aliás, justamente é a exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Lembra bem logo no início isso daí. O Papa vai desenvolver esse assunto quando fala de Jesus, que é ungido pelo Espírito e enviado. Jesus vem colocar-se ao nosso lado no caminho e faz germinar a semente. E o Papa conclui a sua mensagem lembrando um pouco dessa necessidade do entusiasmo que devemos ter. Amados irmãos e irmãs, é possível ainda hoje voltar a encontrar o ardor do anúncio e propor, sobretudo aos jovens, o seguimento de Cristo. O Papa simplesmente uma tecla que ele bate sempre, de entusiasmo, de renovar o interesse pela evangelização e, ao mesmo tempo, propor à juventude esse desafio. Continua dizendo, face à generalizada sensação de uma fé cansada ou reduzida a meros deveres a cumprir, os nossos jovens têm o desejo de descobrir o fascínio sempre atual na figura de Jesus,
de deixar-se interpelar e provocar pelas suas palavras e gestos, e enfim sonhar, graças a ele, com uma vida plenamente humana, feliz de gastar-se no amor. O Papa desafia a toda a igreja para que tenha essa coragem de propor ao jovem justamente essa disposição de servir aos irmãos e irmãs por causa de Cristo, na vocação de especial consagração na vida presbiteral ou na vida religiosa. Portanto, o Papa nos lembra assim, impelidos para a missão nesse 54º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que nós somos chamados a rezar, já que nesse domingo nós lemos todos os anos um trecho do Evangelho do Bom Pastor. E neste ano, meus irmãos e irmãs, nós estamos lendo o Evangelho do Bom Pastor, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Né? Fala que Jesus, que quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, Jesus conta essa história justamente sobre a figura do pastor, lembrando bem essa missão que é dele. Quem é de Deus escuta a voz de Cristo e o segue, e ele conhece cada um de nós, não é? Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Portanto, meus irmãos e irmãs, pastor que cuida das ovelhas, que leva para as verdes pastagens e ao mesmo tempo que as ovelhas escutam a sua voz. Esse domingo do Bom Pastor, meus irmãos e irmãs, que é também o dia da Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, faz com que nós possamos também ver que no mundo de hoje, com tantas vozes que existem por aí, com tantas ideias que pululam aqui e acolá sobre Jesus Cristo, de nós estarmos sempre ouvindo a voz do Senhor. É interessante ver que as ovelhas, uma tradição entre dos pastores, lembra isso, acostumam com a voz do pastor, com a sua entonação, a tal ponto que quando ele as chama, elas o seguem. Se é a voz de um outro, elas não seguem, elas não obedecem. Estão acostumadas a ouvir a voz do pastor. Nós somos chamados a pedir isso ao Senhor, meus irmãos e irmãs, que nós também, em nossa vida, saibamos estar sempre ouvindo a voz do pastor, que é Jesus, e daqueles que ele colocou para serem sinais desse pastoreio, que são os padres, já que nós temos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, pedir ao Senhor para que saibamos escutar a voz do Senhor no meio de tantas situações de hoje. São tantas vozes contrárias ao Evangelho, são tantas vozes que clamam tantos caminhos errados para toda a juventude, para todos nós. São tantas situações que tentam impingir na nossa cabeça, pela mídia, pelas comunicações, pelas mídias sociais, pela cultura, as diversas formas, para que nós esqueçamos da voz do Cristo, esqueçamos do que Ele nos fala, e que nós possamos acolher, deixar-nos conduzir pelo Senhor e caminhar com Ele. Essa comunhão com Cristo que nos faz ser essa igreja, caminhar junto, e nos sentir com a igreja, e ao mesmo tempo ver como o Senhor vai chamando pessoas, né, para seguirem a Jesus mais de perto. Vocações existem. O Senhor chama as pessoas. É necessário que nós saibamos também suscitar, chamar, propor, porque o jovem de hoje também é generoso. No meio de tantas situações, tem muitos chamados e, ao mesmo tempo, cabe a nós suscitarmos e lembrarmos que o Senhor chama a cada um pelo nome para poder ser sinal do Cristo pastor, que o mundo de hoje tanto necessita, no meio de tantas controversas, situações que existem por aí. Além, meus irmãos e irmãs, do Evangelho do Bom Pastor,
Nós vemos, meus irmãos, a palavra de Deus que continua. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, leitura primeira, continua falando o sermão de Pedro, após Pentecostes, né? Ou seja, ele apresenta Jesus Cristo, Deus constituiu o Senhor e Cristo, a esse Jesus que vós crucificastes. E aí, depois da pregação de Pedro, tem a pergunta: irmãos, o que devemos fazer? Ou seja, quando a pregação feita com autoridade chamou as pessoas à conversão, vem a pergunta: então, aí, o que a gente faz com tudo isso? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, Pedro dá bem claro: uma vez que você aceitou a pregação, essa agora a conversão, viver a vida do batismo. E, ao mesmo tempo, diz Pedro, com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Né? Ou seja, a corrupção e os problemas continuam ainda hoje de muitas formas. O cristão está no mundo, porém é um outro. É alguém que está presente na sociedade, porém vivendo o Evangelho, sendo testemunho de Jesus Cristo. Alguém que coloca em prática a palavra de Deus e por isso mesmo vive o seu batismo. E fala a leitura: os que aceitaram a palavra de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos, 3.000 pessoas se uniram a eles. Ou seja, meus irmãos e irmãs, de um lado nos fala de chamarmos as pessoas chamadas para seguir a Cristo também na vocação sacerdotal e religiosa. Do outro lado, lembra que o Senhor nos chama a anunciar às pessoas a conversão, a mudança de vida e a seguir a Jesus Cristo. E nós vemos aí as pessoas que vão se convertendo a Cristo, buscando o Senhor, como lembra aqui a leitura, né, desse sermão, dessa segunda parte do sermão de Pedro. Né? E depois a carta de Pedro. Sabe que no tempo da Páscoa nós lemos sempre o Novo Testamento nas 3 leituras dominicais. Ele fala para nós: se de fato para isso fossem chamados, também Cristo sofreu por vós, deixando um exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira alguma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltaste ao pastor e guarda das vossas vidas. Portanto, também a carta de Pedro, segundo a leitura, fala dessa situação de perseguição, de dor, de sofrimento, mas fala que os cristãos que seguem ao Senhor voltaram justamente ao pastor e guarda das vossas vidas, já que andávamos desgarrados, andávamos como ovelhas sem pastor. Não tínhamos aquela voz que nós reconhecíamos como aquele que nos conduz para as verdes pastagens e para as águas mais puras. Inclusive, o salmo de resposta da liturgia de hoje é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Portanto, meus irmãos e irmãs, nessa nossa caminhada durante esse tempo privilegiado da Páscoa, liturgia do Domingo do Bom Pastor, nos convida de um lado a sermos aquele povo de Deus que escuta a voz de Cristo, que o segue, que não se deixa abater e que, ao mesmo tempo, anuncia Cristo para os irmãos e irmãs e leva as pessoas ao encontro com Ele. Ao mesmo tempo, rezamos pelas vocações para que sinais de Cristo Pastor. Temos muitos jovens para poderem continuar a missão de Jesus, sendo sinal de Cristo hoje no mundo. Por isso mesmo, a Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. Que nesse domingo, descendo pela nossa Assembleia dos Bispos, que terminamos na última sexta-feira, coloquemos em prática a palavra de Deus e sigamos a Jesus Cristo, o bom pastor que nos conduz.
E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.